O Grande Carral, um terrível segredo. Por Padre Curzio Nitolha. Introdução. Ao estudar o problema judaico, mais uma vez me deparei com um segredo, o do Carral. Poucos autores trataram dele e todos permanecem com a obra fundamental de um judeu convertido, Jacob Bravman, que é quase completamente indetectável. Depois de uma longa e difícil pesquisa, consegui encontrar a tradução manuscrita, em francês. O original também existe em russo, no Museu Britânico, além de uma versão em polonês e uma em alemão. Jacob Bravman, um russo de origem judaica, converteu-se ao cristianismo aos 34 anos e foi nomeado professor de hebraico no Seminário Teológico do Governo em Minsk. Em 1870 publicou em russo, em Vilnius, sua obra O Livro do Carral. Os judeus compraram quase todas as cópias e as destruíram. No entanto, uma cópia foi salva e também uma tradução francesa da obra que apareceu em 1873, intitulada Livre do Carral. Materiais para estudar o judaísmo na Rússia e sua influência nas populações entre as quais existe. A Enciclopédia Judaica escreve sobre isso. Bravman atacou a organização judaica Carral em vários periódicos russos, descrevendo-a como um Estado dentro do Estado e alegou fazer parte de uma conspiração judaica internacional. Em 1869, Bravman publicou o Livro do Carral, uma tradução russa das atas da Querila de Minsk. Embora Bravman tenha sido acusado de falsificação, na realidade seu livro foi uma tradução muito conscienciosa de documentos, serviu a muitos estudiosos como fonte histórica para o conhecimento da vida interna do judaísmo russo no século XIX. O Livro do Carral não é, portanto, uma falsificação como seriam os protocolos dos sábios de Sião mesmo que digam a verdade, como afirmou recentemente Norma Cohn, mas sim, uma fonte histórica, segundo a opinião do autoritativo Enciclopédia Judaica. E é estudado como. Depois há outro trabalho muito sério, que é como a reprodução do livro de Bravman, é o estudo de Kalist Dvorsky, A Rússia Judaica. Esta obra também teve o mesmo destino que a de Bravman, felizmente eu consegui uma cópia. Por fim, Vial, inspirado no livro de Dvorsky, escreveu em 1889 uma interessante obra intitulada Le Juif Sectaire ou La Tolérance Talmudique, que constitui um excelente resumo da questão. Estas são as três fontes principais das quais extraí, citarei ao longo do artigo outros estudos sobre o assunto publicados posteriormente. Neste artigo, portanto, tentarei lançar alguma luz sobre o mistério do Carral, valendo-me da obra de Bravman e de outros livros ou artigos, na verdade raros, mas sérios, escritos sobre este assunto candente e de grande importância. E atualidade. Tribunais herdeiros do antigo Sinédrio. Veremos como, segundo diferentes fontes, podemos responder afirmativamente. Acima de tudo, citarei autores conhecidos e sérios como Monsenhor Joaquim, Leon de Poncins, Hugo Vast, pseudônimo de G. Martinez Zuviria, e Henry Ford. A existência do Carral será então confirmada pelos autores judeus Simon Schwarzfates e Israel Shahak. Monsenhor Joaquim. Na muito famosa e prestigiosa International Review of Secret Societies, pode-se ler um interessante artigo sobre o Carral, que abre vastos horizontes e nos encoraja a ir às fontes. Neste artigo aprendemos que para os judeus o Talmud é a lei, mas no que diz respeito à sua aplicação, deve existir um poder executivo e judicial, e este pertence a um grupo restrito de magistrados. O colégio soberano desses juízes é o Carral, que significa assembleia, reunião, comunidade. O Carral é, portanto, a Assembleia dos Representantes de Israel. Esta instituição remonta aos tempos mais antigos, por exemplo, ao tempo de Moisés. Apesar da dispersão 130 DC, o Carral não perdeu sua influência nem sua autoridade, mas não funcionou mais em plena luz do dia e permaneceu confinado à sombra de guetos e sinagogas. Hoje como ontem, o Carral é o regulador da vida judaica. Ele representa o governo de uma nação sem território, pelo menos até 1948, mas mesmo assim real e ativo. É um Estado que se sobrepõe, e muitas vezes se opõe, aos estados onde vivem os judeus.
Seu objetivo é manter intacto e isolado o povo judeu disperso no mundo, para que, por um lado, não é discriminado e, por outro, não perde sua identidade por assimilação, até o dia em que o povo de Israel terá domínio absoluto sobre o mundo inteiro. Como Albrecht escreveu em 1925, este dia após os cabalistas deveriam começar em 1966. Um ano após Nostra Aetate. Léon de Pont-Cinzil Carral. O famoso autor francês escreve: não há dúvida de que os judeus têm uma organização muito disciplinada. É quase impossível para um não-judeu entender seus detalhes secretos, mas suas manifestações externas mostram autoridade e poder ocultos. O autor também fala da existência da direção central de um poder considerável, que é o Carral. Hugo Vast Le Carral. Gustavo Martinez Zuviría, diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e ministro da Justiça e Instrução Pública, escreveu em 1954 um interessante livro sobre o Carral. Ele escreve neste livro: poucos problemas são tão difíceis de resolver quanto o do governo interno do povo judeu. Não há mistério mais tenazmente secreto. O governo do povo judeu é uma verdadeira sociedade secreta. E gosto em todas as sociedades secretas existem iniciados que nunca chegue ao topo. Assim, no judaísmo, existem circuncisos de boa fé que ignoram e refletem a Constituição e a própria existência do Carral, ou seja, a autoridade que governa o povo judeu nas sombras. Ser judeu não significa tanto professar a religião judaica pós-templária ou pós-bíblica, mas sobretudo pertencer ao povo judeu. O judeu, portanto, pertence a uma nação diferente daquela pela qual é acolhido e na qual vive e prospera. O Carral é um tribunal misterioso, uma espécie de Charbonnerie. Os tribunais regionais são chamados Querrilla. O Carral é o supremo tribunal que rege toda a Querrilla. O grande Carral, segundo o nosso autor, reside em Nova York como um verdadeiro Vaticano judeu. O Carral é a expressão concreta do Talmud, ou seja, o tribunal que julga se as práticas talmudicas são observadas ou não. É o magistério vivo da sinagoga pós-bíblica, pois aplica a doutrina talmudica a casos concretos. Junto com o Carral, que comanda e julga, existe, subordinado a ele, o Bet Din, um verdadeiro tribunal secreto. Ele evoca todas as causas para si e detém o poder executivo, de acordo com o Talmud, ou seja, se executa as sentenças emitidas pelo Carral. Portanto, o Talmud é o poder legislativo, o Carral é o poder judicial e o Bet Din o poder executivo. Os três poderes atuam dentro da sinagoga pós-templária que utiliza essas duas cortes para governar o povo judeu, disperso na terra ou reunido no Estado de Israel a partir de 1948. Natureza e organização do Carral. Le Secret do Carral. O mistério envolve os atos práticos do Carral, eles devem permanecer secretos, ai de quem ousar revelá-los, condena-se ao anátema e muitas vezes até a morte. Jacob Bravman teve essa audácia, mas a perdeu rapidamente. Segundo Hugo Vast, o segredo do Carral seria este: para conquistar o mundo não é preciso a espada, mas basta um livro, o Talmud. Por meio do espírito talmudico, o judaísmo se propõe a esmagar o cristianismo, único bastião verdadeiro que se opõe ao domínio universal de Israel. Os principais sentimentos que animam o espírito talmudico seriam 4 em número. Primeiro, uma ambição desproporcional de dominar o mundo. Segundo, uma ganância insaciável de possuir todas as riquezas dos não-judeus. 3. Ressentimento contra os não-judeus, e especialmente contra os cristãos. 4. O ódio de Jesus Cristo. Porém, para satisfazer essas 4 paixões, é preciso apropriar-se da riqueza do mundo, pela qual tudo se poderá. É assim que, por meio do ouro, a sinagoga se apoderará de tudo e fará dos não-judeus seus escravos. Ou pelo menos esse seria seu plano secreto que quase se concretizará com o reinado do Anticristo. Mas para chegar a isso é necessário corromper os cristãos, fomentando neles o amor aos prazeres, ao luxo e a si mesmos.
Como o único patrono do ouro que permite ter prazeres, luxo e honra mundana será, de acordo com o plano do Kahal, o judaísmo, os não-judeus uma vez corrompidos poderão ter os prazeres com a condição de pedirem o ouro ao judeu que o possui sozinho. A força dos judeus está em saber esconder suas próprias intenções. O povo judeu ainda vive apenas porque soube manter um segredo durante 20 séculos de perseguições. Este segredo é o espírito talmúdico de ódio a Cristo e aos cristãos e o desejo de dominar o mundo. A fé talmúdica não está no além, mas em domínio neste mundo, seu paraíso é a terra. Lei Kahal al-Jordiwi. As informações sobre o Gran Kahal hoje são muito raras. As mais recentes datam de 1954, com Hugo Vast, e de 1996 com Israel Shahak, que explica que os judeus no Ocidente, tendo adquirido em 1780 a igualdade legal e gradualmente se emancipado, o poder judicial mantida pela comunidade judaica foi diminuindo, especialmente no Ocidente, enquanto no Oriente a emancipação foi muito fraca e o Kahal manteve sua força. No entanto, no Ocidente havia bolsões de resistência à assimilação e, com o movimento sionista e a fundação da B'nai B'rith, 1843, a corrente anti-assimilacionista e filo-kahalista retomou a vantagem. É por isso que o Kahal manteve um certo poder mesmo após a emancipação dos judeus e o recuperou completamente com a ascensão do sionismo e, especialmente, após a Segunda Guerra Mundial com o mito do Holocausto. Shahak ainda escreve: desde o Baixo Império, as comunidades judaicas possuíam poderes legais consideráveis sobre seus membros. Até mesmo um poder de pura coerção, açoitamento, prisão, banimento, todos os tipos de penalidades poderiam ser infligidos, legalmente, pelos tribunais rabínicos. Até mesmo a sentença de morte. E continua, muitos judeus hoje sentem saudade desse mundo judaico, antes da assimilação desse paraíso perdido. Uma parte importante do movimento sionista sempre quis restaurá-la, e essa parte venceu. O Estado de Israel e o sionismo parecem marcar o retorno do poder absoluto do Kahal. Em 1986, Simon Schwarzfatz escreveu um livro interessante, para a coleção, Jewish Presence and Memory, sobre o Kahal na Europa medieval. Ele afirma que a comunidade judaica da Idade Média, chamada Kahal, surgiu na Europa no século X. É a continuação da comunidade judaica da Antiguidade. As origens da comunidade judaica na Europa são muito antigas, havia um em Roma antes do cristianismo. Durante vários séculos, provavelmente até o início do século V, os grupos judaicos na Europa mantiveram contato com o patriarca da Terra Santa e continuaram a prestar-lhe sua homenagem. O Kahal governou e dirigiu tudo. O número 566 da revista semanal da Comunidade Judaica da França, Actualité Juive, de 28 de maio de 1998, nos fala sobre o Kahal e o Bet Dain em 4 longas páginas. Eles são muito interessantes e, acima de tudo, atuais. Vamos citá-los: recorrer a um Bet Dain, tribunal religioso, para que pronuncie um Din Torah, julgamento quando você está em conflito com outro judeu, é um procedimento ao qual pouca gente pensa. Por que ir a um tribunal rabínico? Rabino, ou Ziel Amar tenta entender por que a Halakha afirma a necessidade de recorrer a um tribunal rabínico quando surge uma disputa entre dois membros da comunidade judaica. A Halakha proíbe, em caso de disputa entre dois membros da comunidade judaica, o recurso aos tribunais civis. Assim, o Semanário da Comunidade Judaica da França admite que existe um tribunal religioso que deve pronunciar uma sentença quando há um conflito entre dois judeus, ainda hoje. No entanto, muitas vezes uma escolha difícil. Para que o Din Torah julgamento funcione, os judeus devem respeitar as decisões das autoridades religiosas. Caso contrário, uma das partes sempre se verá enganada, deve-se, portanto, comprometer-se a aceitar a decisão do Bet Din, tribunal rabínico, e cumpri-la. Rav Mordecai Amas afirma: primeiro passo. Apresentar o problema a um Bet Dain. A Torá proíbe estritamente um judeu de submeter uma disputa entre ele e outro judeu a um tribunal civil. Aquele que faz isso apesar deste mandamento causa uma profanação do nome de Deus.
Em relação a todas as perguntas que um judeu pode fazer a si mesmo em sua vida civil ou religiosa, onde quer que se encontre diante de um problema, ele deve então submeter esse problema ao seu rabino, para que ele possa encontrar um compromisso ou uma solução. Um judeu não tem o direito de arrastar outro judeu perante um tribunal não rabínico. Mas não se interroge Ancor, quão válido pode ser um din Torá julgamento, sob a lei francesa. As decisões, responde Kátia S. Zeleper, advogada, doutora em Direito, do Tribunal Rabínico, para terem valor no direito francês, devem ser proferidas respeitando certo formalismo. Deve ser equiparável a uma sentença arbitral. Cada uma das partes deve concordar livremente em confiar a resolução da disputa ao Bet Din. A aceitação do recurso ao Bet Din deve ser formalizada por escrito especificando em particular o objeto da disputa e os nomes dos rabinos apreendidos. Uma posição tomada pelo Bet Din, quando respeita as suas formas, tem, portanto, tanto valor como uma sentença proferida por um tribunal estadual. Isso é o que Jewish News nos revela. Existe, portanto, ainda hoje, 1998, um tribunal rabínico que deve se pronunciar sobre uma sentença proferida por um tribunal estadual. Podemos, portanto, ver como o poder do Kahal, graças ao Bet Din, conseguiu durar até hoje. A sinagoga talmúdica legisla graças ao Talmud, julga e aplica seus julgamentos por meio do Kahal e do Bet Din e, portanto, ainda hoje governa o povo judeu. E tudo isso nos é revelado por um semanário judeu francês e não por antissemitas ou conspiradores maníacos. E Kahal, da natureza o Kahal representa a fonte da coesão que os judeus conseguiram manter durante 2000 anos, embora dispersos pelo mundo, sem templos nem sacrifícios. Aos grandes males que teve de enfrentar ao longo de sua história, o povo judeu soube por um grande remédio, o Kahal. Os judeus, dispersos por todo o mundo, após o deicídio, constituíram-se como um estado em cada estado que os acolheu. Também K. Dvorsky é de opinião que, para manter sua unidade e coesão e não perder sua própria identidade, os judeus obedecem a uma espécie de governo oculto, tanto judicial, o Kahal, quanto executivo, o Bet Din. Pode-se falar, diz o autor, de uma espécie de corporação que representa todo o Israel e que, mesmo disseminada no corpo, está unida espiritualmente, pelo fim e pelos meios. A Igreja Católica é a principal inimiga da Kahal, que por isso se empenha em diminuir sua influência colocando na mente dos cristãos as ideias de liberdade de pensamento, ceticismo, cisma, e assim provocando disputas religiosas, férteis em divisões. Em seu programa é necessário antes de tudo começar a desacreditar os padres, provocando suspeitas sobre sua devoção, sobre seu comportamento privado, depois é necessário ganhar a estima dos jovens, infiltrando nas escolas ideias anticristãs. O Moraine é a hierarquia de cargos entre os judeus. Começa imediatamente após a destruição do Reino de Israel, e tem como objetivo a preservação e conservação da nacionalidade perdida, até o dia em que o Messias restaurará ao povo de Israel sua glória e sua pátria, o que não aconteceu em 1948, já que a entidade sionista foi reconstituída por mãos humanas e não pelo Messias, que já veio há 2000 anos, Neis. Durante a longa peregrinação do povo judeu disperso por todo o mundo, o Moraine manteve-se sempre o mesmo mas desenvolveu-se e adquiriu grande poder, constituindo-se pouco a pouco numa sociedade secreta, para poder enfrentar as dificuldades do exílio, e chegando assim quase intacto até os nossos dias. Membros do Kahal ou do Moraine. A Kahal compreende duas categorias de membros, os dignitários, por um lado, e os subordinados, por outro. Kahal ensinante e discípulo. 1 grau. Os dignitários constituem o grande conselho e gozam de autoridade soberana sobre a comunidade judaica. 2 graus. Os subordinados são os secretários e os escrivães. Entre eles é escolhido o perseguidor secreto, que é o executor das sentenças da Kahal. Parece que ele jura não poupar ninguém. Depois, há os carteiros, que são uma espécie de informantes e factotum. Aspas. O judeu sectariano, em sua conduta prática. Vial, em seu precioso livro, sustenta que o governo secreto dos judeus se chama Kahal e é universal e absoluto.
Ele reúne em suas mãos o poder legislativo e o poder executivo. O Bet Dain, ramo da Kahal, tem, a rigor, o poder executivo. Ele tem direito de vida e morte. Ele tem, sob seu comando, uma magistratura para impô-los, uma força policial para supervisionar sua execução, um orçamento para abastecer sua polícia e seus funcionários públicos e um imposto para suprir seu orçamento. As decisões da Kahal não são suscetíveis sujeito a nenhum controle e não precisa da aprovação de ninguém. Este governo secreto, memória antiga do todo-poderoso Sinédrio, sempre funcionou, desde a dispersão de Israel pelo mundo, na medida do permitido, o que hoje chama de a intolerância medieval. Seu código é o Talmud, que é verdadeiramente a constituição fundamental do povo judeu, da qual resume a aspiração suprema, a conquista do mundo inteiro. Mas esta constituição deve ser, na prática, interpretada pelo Kahal por meio de suas leis. Bravman, em seu livro do Kahal, relata mais de 1000 prescrições do Kahal, que assim representam a lei de Israel, seu código de jurisprudência. Os agentes do Kahal. Bravman em seu livro nos diz que os agentes do Kahal são empregados pelos judeus, não apenas no comércio, mas em todos os setores de negócios. O fim principal de qualquer agente é anotar escrupulosamente os meios pelos quais conseguiu corromper o funcionário da polícia em favor de seu correligionário. Todas essas informações cuidadosamente coletadas devem ser depositadas junto ao Kahal, que fica assim de posse dos meios de ação sobre o funcionário corrupto, caso este deseje mover alguma ação contra o judaísmo, ou tomar uma decisão que não lhe seja favorável. Lei Kasher. A lei sobre a culinária kosher é de suma importância para manter a vida judaica separada do resto do mundo. Deve, portanto, ser mantido intacto. Este ofício pertence ao Kahal, um fiel intérprete do Talmud. As Irmandades Judaicas. Usando um exemplo, podemos dizer que as Irmandades são as artérias da sociedade judaica, enquanto o Kahal é o seu coração. Qual é o fio misterioso que acorrenta e une todos os judeus espalhados pela face da terra, como uma corporação invisível e todo-poderosa? As Irmandades. Cada um deles tem seu líder e muitas vezes sua casa de oração, um ramo da sinagoga principal. Toda a Irmandade é um Kahal secundário. A maioria dos membros pertence à elite tradicional da sociedade judaica, que assim forma quase uma legião de combatentes que cercam e defendem o estandarte do Talmud, a serviço do Kahal. O Tribunal da Sinagoga é constituído por uma área de terreno, localizada na zona habitada pela população judaica, onde deve existir. Primeiro, a Bet HaKnesset, a principal sinagoga. Segundo, o Bet Gamidrash, a casa de oração e a escola. Terceiro, Bet Hamerhatz, banhos de vapor. Quarto, o Bet HaKahal, a sala do Kahal. Quinto, Le Bet Dain, tribunal judiciário. Sexto, o Ekdek, refúgio para os pobres. De todos estes lugares, o que mais nos interessa é a Câmara do Kahal, de que já falamos, e o Bet Dain, um conselho análogo ao antigo Sinédrio, que continua até hoje sob a tutela do Kahal e formando sua seção de justiça executiva. O quarto do Kahal regula a vida pública e privada de seus correligionários de forma despótica e quase sem controle, não admitindo recurso a nenhuma outra autoridade. Essa dominância estende-se à vida religiosa, interior e privada dos judeus. Mas quando se trata de pronunciar um julgamento em um processo entre dois judeus, ou entre um judeu e o Kahal, é o Bet Dain, o tribunal sagrado que é responsável por julgar. O Bet Dain, embora chamado de santo, está, no entanto, sob a alta proteção do Kahal e forma, por assim dizer, apenas a seção judicial dessa autoridade suprema, a qual todo judeu deve ser submetido cegamente. A sede do Kahal. De acordo com Henry Ford. Onde estaria localizada a sede central da Kahal? Nós não sabemos. No entanto, em um artigo no The Arborne Independent, escrito na década de 1920, lemos que o Kahal estabeleceu seus tribunais na cidade de Nova York. Os judeus confiam na Kahal porque preferem a justiça judaica à dos países que os acolhem. Henry Ford em 1920 escreveu: a mais importante organização judaica vive nos Estados Unidos da América.
lojas judaicas existem na América. Mas é preciso saber que dentro e por trás deles funciona um centro dominante, com sua administração e seu governo. Suas disposições têm força legal. Dois de essas organizações, ambas interessantes tanto por seu sigilo quanto por seu poder, são os Quilha, H. Ford escreve desta forma: Nova York e o Comitê Judaico-Americano. A Quilha representa o fator político mais importante na vida oficial de Nova York. A palavra Quilha é idêntica à palavra Kahal e significa algo como comunidade ou reunião ou administração. O Kahal representa a forma autenticamente judaica de governo e administração do povo disperso. Isso significa que, após sua dispersão pelo mundo, os judeus criaram seu próprio governo em todos os lugares. Em Nova York, a Kahal tem seus próprios tribunais, decreta as leis, pronuncia oficialmente os julgamentos e os executa, e os judeus preferem sua justiça à do Estado. A New York Quilha é a maior e mais poderosa organização judaica do mundo. Em Nova York, nasce o centro vital e potencial do judaísmo moderno. Nova York representa para o judeu moderno o que Roma representa para o católico. A Nova York atual é uma resposta viva e latente à pergunta: é possível que um grupo numericamente inferior de pessoas possa ditar leis para toda uma população? Tudo em Nova York responde afirmativamente. No entanto, depois de 1948, com a Constituição do Estado de Israel, deve-se perguntar se a sede central do Grand Kahal não foi transferida para Jerusalém. Conclusion. Depois de tudo o que foi dito sobre a vida íntima e secreta dos judeus, escreve Volsky, é fácil explicar as perseguições que, em todos os países e em todos os tempos, foram dirigidas contra este incorrigível, orgulhoso e pessoas fanáticas. A concessão dos direitos civis concedidos ao povo judeu, com a esperança de assimilá-los, era, como reconhecia Napoleão uma ilusão. Na verdade, esse povo recusou obstinadamente o direito comum e quis continuar a viver isolado, para não perder sua identidade, ajudado nisso pelo Kahal. A causa dessa obstinação perseverante está no próprio judaísmo, ou seja, em todas as instituições prescritas pelo Talmud e protegidas pelo Kahal e pelo Bet Din, que duraram até que Israel se converta a Jesus Cristo. Os países cristãos que acolhem este povo serão sempre considerados por ele como um lago aberto onde todo judeu pode pescar livremente, como diz o Talmud, ou seja, para explorar e saquear o cristão. De fato, o espírito do Kahal é um espírito exclusivo, ciumento e fanático. O Kahal se preocupa em manter o espírito talmúdico e ao mesmo tempo proteger os interesses temporais do povo de Israel. Ele é a alma e a consciência deste mundo à parte e, segundo os autores examinados, predominaria inclusive no rabinato. A força de Israel está na Kahal, escraviza o mundo inteiro, agindo em segredo, e espero com este artigo ter lançado alguma luz, que possa iluminar os goim e particularmente os cristãos, sobre o perigo que os ameaça. Se alguém entre os leitores tiver informações mais recentes, mas sérias e documentadas, para mim, ficarei feliz em aprofundar o problema.